Atenção, vídeo longo. Só assista se tiver interesse realmente sobre o assunto. Pecado de morte. Esse é um dos temas mais polêmicos e controversos do meio cristão, principalmente da Congregação Cristã no Brasil, ao qual eu faço parte. Muitos não sabem, acredito até que nunca ouviram falar, principalmente os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, existem duas linhas cristãs de pensamento no âmbito teológico: o calvinismo e o arminianismo. São duas correntes de pensamento dentro do cristianismo que tentam explicar a relação entre a salvação e a soberania de Deus e o poder de escolha do homem. O calvinismo se concentra na soberania de Deus. Já o arminianismo, ele foca mais no livre-arbítrio. Mas a Bíblia fala sobre as duas coisas. A nossa amada Congregação Cristã no Brasil, por não termos teologia sistemática e nem um estudo uniformizado das Escrituras, não temos formalidades de concepções em certos assuntos bíblicos. Em nossas interpretações bíblicas, metade arminianista e metade calvinista. Em oportunidade, em outro vídeo, eu falarei sobre esse assunto. Mas pelo lado arminiano da congregação, nós cremos na perca da salvação. Sim, uma pessoa salva em Jesus Cristo, ela pode decair de um estágio de glória e favor na presença de Deus por uma situação degradante e desfavorável perante o Criador. Já os calvinistas, que não é o caso da Congregação Cristã no Brasil, acreditam que o cristão nunca, em hipótese alguma, perde o direito da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mesmo que ele pratique toda sorte de pecados mais horrendos na presença de Deus, o cristão jamais perde a salvação. Mas a Bíblia nos mostra que o cristão pode sim perder o direito da salvação e o direito da vida eterna em glória nos céus. Veja alguns versículos que falam sobre a perda da salvação, que o cristão pode vir a perder o direito da salvação. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Evangelho de João, capítulo 15, verso 6. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 23, versículo 11. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Hebreus capítulo 3, verso 14. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Todos estes versículos nos dão uma noção que o cristão sim, de alguma forma, pode vir a perder a salvação. Aqui nesse vídeo eu não estarei dando a posição oficial da Congregação Cristã no Brasil, e nem uma interpretação íntima da minha parte. Mas sim, eu vou falar aqui o que a Bíblia verdadeiramente diz sobre o pecado de morte. Mas existe pecado de morte? Você irá se surpreender com a minha resposta. Mas não. Cabalmente não existe essa menção na Bíblia. E esse jargão muito usado entre a nossa irmandade não se encontra nas Escrituras. Inclusive, na reunião geral de ensinamento da Congregação Cristã no Brasil, no ano de 2016, no tópico número 33, diz exatamente assim: pecado. Não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versos 16 e 17, está escrito: há pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina da igreja, cabe ao ministério julgar. Como vimos aí no tópico, foi tratado na reunião no Brás para não usarmos mais a expressão
pecado de morte, mas sim pecado para a morte. Vemos que a frase pecado para a morte estabelece que o pecado leva a consequências de morte espiritual. Para entendermos a questão do pecado de morte, temos que ponderar o que é pecado. O pecado é uma transgressão de preceitos bíblicos que envolvem a violação dos padrões morais de Deus, em uma desobediência em que a pessoa conflita com tudo aquilo que Deus desaprova, e não seguindo o padrão perfeito do Criador. Pecados são vários, inúmeros erros e faltas pecaminosas, mas vamos destacar os principais descritos na Bíblia: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, orgulho, vaidade, idolatria, mentira. Segundo a Bíblia, aquele que olha para uma mulher com desejo, nutre em si desejo por ela, mesmo que não a toque, já está cometendo adultério. O pecado não se resume só a isso, ele abrange um âmbito muito maior. Mas tudo isso é pecado, e ainda cometemos algum desses pecados de alguma forma. Não existe ninguém que nunca cometeu um desses pecados que eu acabei de citar agora. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então somos pecadores, nós pecamos constantemente, e esses pecados a qual citei podem sim nos levar à morte espiritual. Mas pecado tem perdão? Na Bíblia não existe pecadinho ou pecadão. Apesar de alguns pecados serem mais odiosos a Deus e maiores em gravidade do que outros, todos os pecados podem levar à morte, mas podem também ser perdoados por Deus. Foi criado uma fábula no nosso meio, um misticismo, que quando se fala de pecado e pecado de morte, a primeira coisa que vem em nossa mente é o adultério. Então até o Ministério da Congregação Cristã no Brasil, no tópico 33 do ano de 2016, chegou ao entendimento que não existe a palavra pecado de morte, mas sim pecado para a morte. Se na verdade existisse a palavra pecado de morte, todos esses pecados que eu listei anteriormente seriam de grande perigo para nós. Estaríamos praticamente condenados, porque aquele que não se deita corporalmente com uma mulher, mas a cobiça, Jesus diz que cometeu adultério com ela. E quantos no nosso meio que não caíram numa conjunção carnal com outra mulher, mas no pensamento já cobiçaram muitas mulheres? Eu procurei na Bíblia por diversos anos algum versículo que apontasse o adultério ou a fornicação como um pecado de morte. Mas acabei sendo obrigado a acreditar no que a Bíblia diz, que o único pecado mortal e fatal, que não tem perdão em hipótese alguma, é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia, ou também morrer pecando deliberadamente, seja qual for o pecado, morrer sem se arrepender. Isso para os cristãos que se converteram e se entregaram a Cristo e depois de alguma forma caíram no pecado e morreram pecando, sem se arrepender, deixaram a morte encobri-los, cometendo torpeza e pecado. Na Assembleia de Jerusalém, em 15 de Atos dos Apóstolos, ficou tratado para que os cristãos gentios convertidos evitassem sangue, carne sufocada, idolatria, adultério e fornicação, ou seja, imoralidades sexuais. Ficou acertado que os cristãos fariam bem em se abster, se afastar dessas coisas. Mas não fala que se alguém praticasse tais ações, não lograsse misericórdia ou perdão da parte de Deus. É muito ouvida em nosso meio a seguinte frase: a alma que pecar, essa morrerá. É um pedaço de um versículo que nós pegamos de Ezequiel 18, versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas nós não lemos o versículo todo em seu contexto. O contexto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, ele trata de uma crença em que o povo de Israel havia desenvolvido sobre o critério do julgamento de Deus em relação ao pecado. Os israelitas acreditavam que Deus os estava castigando pelos pecados dos seus pais,
ou pelos pecados de uma geração anterior a eles, seus antepassados de gerações anteriores a eles. Mas Deus, pela sua justiça, ele responsabiliza cada um pelos seus atos. Olhe só o que todo o versículo diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Acima diz: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia se refere diversas vezes à alma como pessoas físicas, seres humanos. O versículo diz que cada pessoa morreria pelos seus próprios atos, pelo seu próprio pecado. O salário do pecado, a paga do pecado naquela época era a morte, e morte física. Os pecadores morriam por apedrejamento. Então o contexto todo fala de morte física e não de morte espiritual. Uma observação: em todo esse capítulo de 18 de Ezequiel, não define ali a espécie de pecado. Pode ser qualquer pecado daquela lista que citei anteriormente. Também, quando o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, citou que o salário do pecado é a morte, ele se refere também que todos morrerão em consequência do pecado que se originou do nosso primeiro pai, Adão. Outro texto muito usado para aqueles que falam sobre o pecado de morte é Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 28. No versículo 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Lendo este versículo, o autor ele não falou o gênero de pecado, mas dá a entender que o autor está falando da transição da lei, dos rituais da lei do judaísmo, para a nova aliança, que é a graça de Jesus Cristo. A troca da antiga para a nova aliança. Ele enfatizou ali que o sacerdócio de Cristo era superior ao sacerdócio dos sacerdotes israelitas, e que o novo era mais eficaz que o antigo. E muitos estavam querendo abandonar o evangelho e retornar para as práticas do judaísmo. Estavam querendo deixar de se congregar, de se reunir e voltar para trás. Veja o que o versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então essa prática de deixar o evangelho, a graça de Cristo, retornar para o judaísmo, se caracterizava como apostasia da fé. E a apostasia é um pecado gravíssimo, que geralmente aquele que se torna apóstata da fé, ele se torna um blasfemador do Espírito Santo, como muitos que vemos que saem da congregação cristã no Brasil e depois vem em público dizendo que a congregação cristã é satânica, que a congregação cristã no Brasil não é de Deus, que a palavra pregada na congregação cristã é da carne, não é Deus que fala na boca dos servos de Deus, que Deus não fala com ninguém, que essa obra é tudo mentira, e começa a atribuir muitas vezes algo que Deus está operando como sendo obra de Satanás. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a apostasia é abandonar a fé, renegar a verdade, descrer da existência de Deus, da obra redentora e expiatória de Jesus Cristo, e ficar inimigo da obra de Deus. Então o contexto de Hebreus 10 fala da antiga aliança e de um pecado voluntário, que pode fazer que o cristão não tenha o direito de perdão. Então o que tudo indica no capítulo 10 de Hebreus, que esse pecado voluntário, que não existe mais sacrifício por ele, seja o pecado da apostasia. E a apostasia era o pecado que muitos estavam praticando naquela época. Em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6, também diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo à ignominia. Mais uma vez, esse versículo, ele não fala qual tipo de pecado, não, nem no capítulo 10 de Hebreus.
E nem no capítulo 6 aos Hebreus ele fala que é pecado de adultério. E é muito perigoso afirmar algo que a Bíblia não diz. Nesse capítulo, mais uma vez, fala de pessoas que abandonaram a fé. Se você ler todo esse capítulo 6 aos Hebreus, você vai ver que fala de pessoas que abandonaram a fé e passaram a produzir espinhos e ervas daninhas. Se apostataram, renegaram tudo que receberam da parte de Deus. Renegaram o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, a obra redentora do Senhor Jesus na cruz, e voltaram à lei de Moisés. Jesus Cristo havia morrido para retirá-los do jugo da lei, fazendo assim em que o povo zombasse de Cristo, dizendo: mas Jesus não morreu para arrancá-los da lei? Agora não estavam em Cristo, agora voltaram para a lei? E esse versículo cabe muito bem nos nossos dias. Quantos têm se apostatado da fé? Os apóstatas da fé, eles envergonham a Cristo publicamente. Dá para entender que o capítulo 6 e 10 aos Hebreus, a apostasia não tem perdão. Seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É só você ler os 2 capítulos que você vai entender do que eu estou falando. No final do capítulo 6, o autor do livro aos Hebreus, ele aconselha para que os cristãos continuem firmes e em prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da salvação. Então, recapitulando que o contexto do capítulo 6 aos Hebreus e o capítulo 10, o pecado sem perdão, o pecado para a morte, é a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em 1 João 5,16 diz: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida para aqueles que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, por esse não digo que ore. As escrituras são harmoniosas em seus conceitos e contextos. Esse pecado para a morte de 1 João 5,16 evidentemente é a apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo. É também aquela pessoa que depois de convertido, pecando deliberadamente, sem se arrepender e retornar a Cristo. O pecado fatal, como a blasfêmia do Espírito Santo e o pecado de apostasia, eles matam a alma imediatamente. Mas os pecados como adultério, fornicação, glutonaria, bebedices, invejas, porfias, iras, pelejas, são pecados que geram a morte. Em Tiago 1, versículo 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pecado que não mata imediatamente, como a apostasia e a blasfêmia, mas aquele pecado que ele é para a morte, que a pessoa ela pode morrer a longo prazo, é como uma gestação. A concupiscência dá luz ao pecado e o pecado consumado gera a morte, se a pessoa permanecer pecando sem o arrependimento. Quando se fala em pecado em nosso meio, principalmente na congregação cristã no Brasil, a alusão é adultério. Dá a impressão que no nosso meio o único pecado que existe é o pecado de adultério. É um pecado sem perdão no entendimento da maioria dos membros da nossa amada igreja congregação cristã no Brasil. Mas como já analisamos, os únicos pecados sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia. E também a pessoa se desviar do caminho de Deus e morrer pecando não tem perdão, visto que só não há arrependimento para a apostasia e para a blasfêmia contra o Espírito Santo. O adultério é um pecado seríssimo, ela é uma falta gravíssima, é um pecado com consequências severas. Ela provoca vários danos para o culpado, o cônjuge, a irmandade, a igreja e a comunidade em geral. Até mesmo o mundo secular vê o adultério como algo errado. Um caso nos Estados Unidos de um candidato presidencial teve as suas chances de se eleger reduzidas a pó apenas com base em um escândalo de uma suposta infidelidade conjugal. A gravidade desse pecado é séria pelos seguintes motivos: você peca contra o seu corpo e o seu corpo ele é unido ao Senhor. O apóstolo Paulo manda fugir das imoralidades sexuais. O apóstolo Paulo diz: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica ou o que adultera, ele peca contra o seu próprio corpo. Você se embriagar, beber demais, cometer gula, cobiçar, criar guerras,
invejar o que é dos outros, odiar o seu irmão, que odiar o seu próximo, ao seu irmão, é um pecado grave e é considerado como um homicídio. Em 1 João 3,15 diz assim: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna. A maioria desses pecados é fora do corpo, mas o adultério ele é grave porque ele fere o corpo. Porque quando você é solteiro, você é uma só carne com o Senhor. Em 6 de 1 Coríntios, Paulo aborda novamente essa linhagem desse assunto. No versículo 16 e 17 diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta ao Senhor é um mesmo espírito. Se você é solteiro e comete adultério ou fornicação, você peca contra o seu corpo e contra o corpo do Senhor. Quando você é casado, você peca contra o seu corpo, contra o Senhor e peca contra o corpo do seu cônjuge. Porque Jesus disse: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você viu a gravidade de você colocar um outro corpo fora do seu casamento? Você vai introduzir um corpo estranho naquele corpo ao qual o Senhor uniu? Essa é a gravidade do pecado de adultério. E ainda que quando alguém cai em adultério, ele peca também contra a igreja em todo. Porque o cristão, ele é membro de um corpo de Cristo. Então a igreja, ela é o corpo da igreja. Então os fiéis reunidos é o corpo de Cristo. Como eu falei até agora, eu não estou tirando a gravidade, o peso das consequências do pecado de adultério, e junto a eles o pecado de fornicação. Mas como nós vimos até agora, o adultério ele não é em si um pecado de morte, mas é um pecado para a morte. Vocês viram que nesse tópico da reunião geral da CCB no Brás em 2016, os anciãos orientaram a Irmandade a não usar de julgamentos com aquele que adulterou, dizendo que esse ou aquele pecou de morte, sabendo que só o Senhor sabe aquele que pecou para a morte ou não. E no tópico ainda diz que quem afirma isso, ele se põe em lugar de juiz. Jesus Cristo que foi constituído juiz dos vivos e também dos mortos. Hebreus capítulo 3, verso 14 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vocês leram nesse versículo que quem adulterou já está condenado? Diz explicitamente que Deus os julgará. Deus pode julgá-los enquanto eles estiverem em vida, antes da sua morte, se eles se arrependerem, buscarem por perdão e mostrarem um arrependimento genuíno, ou Deus pode julgá-los no dia do juízo final, após a ressurreição. O mesmo critério e conceito que Deus tem sobre o pecado desde o Éden, desde o pecado que se originou no Jardim do Éden, o mesmo conceito e critério de Deus é o mesmo até os dias de hoje. Afirmarmos que Deus não perdoa um adultério é colocar em dúvidas a palavra de Deus. Ou será que Deus mudou? O mesmo Deus que recebeu a humilhação de Davi é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. E o adultério de Davi, ele foi o adultério, o pecado mais nojento que se tem dentro da Bíblia. Porque Davi, tendo várias esposas, ele cobiçou a única mulher do seu soldado Urias, e fez com que Urias ficasse na linha de frente de uma batalha, ordenou que os soldados recuassem e deixassem ele na linha de frente para que ele fosse morto na batalha, e Davi pudesse ficar com a viúva de Urias, que é a Betseba. O pecado de Davi trouxe a ele consequências horríveis, como traz até hoje na vida daquele que adultera. Mas a humilhação de Davi mexeu e tocou com o íntimo de Deus, mexeu nas entranhas de Deus. Nesse contexto de perdão de pecado, digo, pecados cometidos por cristãos já batizados. Nós temos a parábola do filho pródigo. Ele pegou a herança do seu pai, saiu da casa do pai, ele foi para o mundo,
Diz a Bíblia que ele gastou toda a sua herança dissolutamente. Se você não sabe o que quer dizer dissolutamente, você pode procurar no dicionário. A palavra dissolutamente significa: ele gastou dinheiro descontroladamente, ele aproveitou da sua vida de uma forma descontrolada, ele fez tudo sem critério algum e viveu de uma forma degradante e desregadamente. Se for pegar todos esses conceitos que é a palavra dissolutamente, nós podemos entender que o filho pródigo, ele fez tudo que tinha direito no mundo. E quando ele voltou, ele pediu perdão ao pai, o pai o perdoou e fez uma festa. E no final da parábola diz que quando um pecador se arrepende, é feito festa nos céus. E alguém acha, até em batismos nós vemos alguns irmãos falar que quando um pecador se batiza e se arrepende, tem festa nos céus. Mas a parábola do filho pródigo não está falando de pecadores que não conheciam a Cristo e se arrependeram. Está falando de cristãos que largaram a casa do Pai. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós não éramos filhos. Nós nascemos em condição de pecado, e quando nós nascemos desfiliados da condição de filhos. Não diz a palavra de Deus que Jesus Cristo nos adotou a Deus como filhos? Nós voltamos a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, se nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos filhos de Deus e estamos nos braços do Pai. E aqui fala de um filho que estava no braço do Pai e acabou se afastando do Pai e foi para o mundo. E é isso que acontece muitas vezes com aqueles que deixam a casa de Deus, deixam a fé e voltam para o mundo e pecam e se arrependem e voltam para a igreja. Para você acreditar que o que eu estou falando é bíblico, nós temos um hino no Inário da Congregação Cristã no Brasil. Eu vou cantar a estrofe desse hino para você entender que esse hino é a parábola do filho pródigo que está falando para alguém que é conhecedor da graça, que esteve na graça de Deus. Quando falo graça, eu me refiro à graça espiritual. Presta bem atenção. Vá, ó pródigo, vá, do pão do céu te saciar. Deus te quer perdoar e teus pecados lavar. Deus ao seu lar espera o filho que perdera, que muito amado era. Pródigo filho, vai, ó, vai a Deus e clama, porque Ele muito te ama e o perdão implora. Pródigo filho, vai a Deus. Deus do seu lar espera o filho que perdera, que muito amado era. Pródigo filho, vai. Uma pessoa que está no mundo nunca esteve no lar paternal. A pessoa que está no pecado, ela nunca esteve no lar paternal. Ela já nasceu desfiliada. Ela só conhece o lar paternal quando ela aceita Cristo e se converte. Então, esse hino, que é tirado da parábola do filho pródigo, fala de pessoas que estavam na fé, que foram para o mundo, que pecaram, que praticaram diversos pecados, menos a apostasia e a blasfêmia do Espírito Santo, e retornaram, buscaram misericórdia e alcançaram o perdão de Deus. É isso que a Bíblia diz. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui diz se confessarmos os nossos pecados, e com certeza o adultério está incluído nesse versículo, porque se não estivesse, o próprio João diria todos os pecados, menos o adultério. O adultério não tem perdão. Em 1 João
5, versículo 16, que eu li anteriormente, que diz que se nós vermos um irmão em pecado, devemos orar por ele, que Deus dará vida para aqueles que não pecaram para a morte, mas para aqueles que pecaram para a morte, que nem devemos orar. Diz que Deus dará vida para aqueles que não pecaram para a morte, ou seja, Deus dará vida para aqueles que não blasfemaram do Espírito Santo e não se apostataram da fé. E aqueles que buscam, Deus dará vida àqueles que buscam o perdão e buscam o arrependimento, que confessam o seu pecado na presença de Deus. Nós não devemos orar para aqueles que pecaram para a morte, ou seja, que blasfemaram do Espírito Santo, que se apostataram da fé, e aqueles que se desviaram e foram para o mundo e se atolaram no pecado. E quando você fala, volta a congregar, Deus pode ter misericórdia, e eles falam, não quero mais saber de ser crente, não quero mais saber de ser cristão. Esses, a palavra diz que não devemos orar por eles. Mas aqueles que pecaram, seja de adultério ou qualquer outro tipo de pecado, e que eles buscam o perdão e o arrependimento, nós devemos pedir a Deus que Deus os restitua e que Deus lhes dê vida, ter misericórdia e lhes dar o direito da salvação. Deus pode dar vida sim. A Bíblia diz que Deus pode dar vida sim àquele que cai em pecado e se arrepende. Negar isso seria negar o principal objetivo de Deus e de Cristo, que é a misericórdia e o perdão. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A pessoa que está em Cristo, e que ele cai em pecado, mas ele se arrepende e volta, pode alcançar perdão de Deus sim. No caso do adultério, em Hebreus fala que Deus os julgará. Com certeza, a pessoa que pecou e se arrependeu e quiser voltar para os braços de Cristo, ele disse que não jogará fora. Você parou para pensar que tem muitos que nascem só da água e não nascem do Espírito? Quando Jesus falou com Nicodemos, ele disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais poderá ver o reino dos céus. Agora, se a pessoa só nasceu da água, que é o batismo, e não nasceu do Espírito, que é a conversão, não pode morrer. Porque quem nasce morre, não é assim? Como que uma pessoa que não nasceu pode morrer? Se só nasceu da água e não nasceu do Espírito, ou seja, não teve um encontro genuíno com Deus, não fez uma amizade com Jesus Cristo e com o Criador, não pode morrer ou pecar de morte, como muitos dizem. E principalmente no meio da mocidade, no meio dos jovens, muitos se batizaram, pecaram sem entendimento ou sem conversão. Eu vi muitas pessoas que adulteraram e sofreram e sofrem amargamente, mas continuaram e continuam lutando pela salvação. E muitas dessas pessoas eu vi com meus próprios olhos que se arrependeram, buscaram perdão e alcançaram o perdão de Deus, e muitos receberam até dons espirituais e manifestam nelas frutos de arrependimento, e deram e dão provas de que Deus as perdoou. Na minha caminhada na fé, eu vi muitas pessoas que apedrejaram aqueles que caíram em adultério, os chamando de pecadores, pecadores de morte, até mesmo a sigla PM, pecador de morte, caídos da graça. Mas quando alguém da família desses julgadores caíram também em fornicação ou em adultério, aí eles diziam, Deus tem misericórdia de quem peca, Deus perdoa, Deus tem poder de perdoar. Através da humilhação, Deus tem misericórdia. É só sentar lá no último banco e escutar a palavra. Fica dentro da casa do Pai, escuta a palavra, Deus pode salvar. Só se tem misericórdia em quem cai num pecado de adultério, ou alguém bem próximo da família passou por esse processo. A disciplina, como nós lemos no tópico 33 de 2016, que veio do Brás, fala para não julgarmos aqueles que caíram em pecado, não se colocarmos como juízes, e diz no final que a disciplina cabe ao ministério executar, e é bíblico. A disciplina tem que ser estabelecida na igreja, porque essa disciplina bíblica de colocar a pessoa que transgrediu no banco, para ela sentir o peso do seu erro, ajuda o transgressor a reconhecer o seu pecado, o seu erro, buscar humilhação, ajuda a preservar a igreja de que alguém caia na mesma situação,
A irmã ou irmão disciplinado que se humilha e decide continuar na congregação não deve ser tratado como um leproso ou alguém que possui uma doença infecto-contagiosa. A família dessa pessoa que transgrediu deve ser alvo de atenção por parte do ministério, porque eu já vi diversas famílias destruídas por conta de desprezos e julgamento por parte de muitos. Alguém citou para mim Provérbios 6, versículo 32, que diz que o homem que comete adultério com uma mulher não tem sabedoria nele, ele destrói a sua alma. Em algumas traduções, vocês veem aqui que eu tenho algumas traduções ela vertem esse versículo de Provérbios, versículo 6:32, dizendo: o homem que comete adultério está se destruindo a si mesmo. Não fala nesse versículo que o homem se destrói imediatamente, que o homem está destruído. Fala que o homem está se destruindo a si mesmo. Quer dizer que aquele que vai para o pecado, que cai lá no pecado, no adultério, em vários outros pecados, ele está se destruindo a si mesmo. Enquanto a vida, a esperança. Se o homem buscar arrependimento, Deus pode alcançar uma mão de misericórdia. Perdão ou condenação estão na peneira de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo, que é propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Então nós pecamos diariamente e nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Devemos nos reconciliar com Deus todos os dias em nossas orações e vigiarmos para não cairmos em pecados graves como o adultério ou pecados sexuais, ou seja, não cairmos em pecado algum, para não corrermos o risco de ficar na incerteza do perdão de Deus. Você aí que escutou tudo isso que eu falei, pode perguntar para mim: você tem coragem de adulterar confiando no perdão de Deus? Eu falo sinceramente, não tenho essa coragem. Porque diz que Deus os julgará. E no julgamento de Deus pesa muita coisa que o próprio Deus e Jesus Cristo analisam a respeito de cada um. Vai que porventura eu não alcance o perdão e a misericórdia. Então eu fico na posição que Deus me chamou, honrando a minha esposa, honrando meus filhos e honrando o corpo de Cristo, que é a igreja. Se esse vídeo foi interessante para você, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Deixe o seu joinha, que ele é muito importante para o canal, para a divulgação do canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo.